A primeira semana da Copa do Mundo passou voando e já tivemos lindas histórias, recordes quebrados, golaços, festas de torcedores e muito mais. Tempo de Copa é sempre especial e essa semana não deixou a desejar. Então já se prepara aí e vamos rever juntos todos os jogos e momentos incríveis destes últimos 7 dias. Mas antes, quero pedir aqui para você deixar o seu gostei e se inscrever no canal, que ajuda demais. Assim eu consigo trazer ainda mais esses conteúdos sobre a Copa do Mundo. Então, vamos lá. A abertura já mostrava que o que viria ia ser incrível. No Estádio Azteca do México, o único agora a sediar 3 aberturas de Copa do Mundo, Shakira e o grupo Maná fizeram um show para mais de 85 mil pessoas. E assim, logo em diante, a bola começou a rolar. O primeiro jogo da Copa do Mundo foi entre os donos da casa México e a África do Sul. Um jogo que trouxe polêmicas, principalmente envolvendo o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que expulsou logo 3 jogadores. 2 sul-africanos e 1 mexicano. O placar final ficou de 2-0 para os donos da casa, sendo o primeiro gol da Copa do Mundo marcado por Quiñones e o segundo por Raúl Jiménez, que nos últimos tempos passou por muitas dificuldades na carreira envolvendo um trauma na cabeça, ocorrido em um jogo pelo seu clube. Mas o veterano foi recompensado com o seu primeiro gol em Copas do Mundo pela sua seleção, o México. Mais tarde, no segundo jogo da Copa do Mundo, tivemos Coreia do Sul e Tchequia. Os coreanos mostravam grande dominância no jogo, porém tomaram um golpe num latereio cobrado para a área. Krajci, o capitão da Tchequia, fez o gol. Os coreanos continuaram jogando melhor e assim, com 2 belos gols, conseguiram virar o jogo. No segundo dia, tivemos a estreia das outras 2 seleções anfitriãs da Copa, o Canadá e os Estados Unidos. O jogo entre Canadá e Bósnia ficou num empate de 1-1. Já os Estados Unidos, na frente de sua torcida, estreou goleando o Paraguai pelo placar de 4-1. Os americanos mostraram grande dominância perante seu adversário e controlaram facilmente o jogo, fazendo vários gols. O terceiro dia da Copa do Mundo começou com o jogo entre Suíça e Catar, o país sede da última Copa do Mundo. Os suíços abriram o placar com um pênalti, porém, aos 94 do segundo tempo, o Catar conseguiu arrancar um empate. Logo após, estreava a única seleção pentacampeã do mundo. O Brasil entrava em campo contra Marrocos, uma seleção que vem crescendo muito nos últimos tempos e na última Copa conseguiu chegar até as semifinais. Marrocos começou saindo na frente e logo após, Vinícius Júnior empatou. No segundo tempo, não houve muitas emoções e o jogo ficou meio morno, assim terminando neste placar mesmo, 1-1. Para fechar os jogos do grupo C, Haiti e Escócia se enfrentaram, terminando em 1-0 para os escoceses. O domingo já começou recheado de jogos, sendo 5 jogos ao total no dia. Austrália e Turquia começaram o primeiro jogo, terminando com uma grande surpresa. Os australianos surpreenderam os turcos e conseguiram um placar de 2-0. Pelo grupo E, a Alemanha enfrentava o estreante em Copas do Mundo, Curaçao, fazendo um placar que nós brasileiros já conhecemos muito bem, 7-1. Dando destaque para o jogador Kai Havertz, conseguiu fazer 2 gols na partida. Holanda e Japão se enfrentavam pelo grupo F, este sendo um dos melhores jogos da Copa. Van Dijk, capitão da Holanda, abriu o placar, porém, logo em seguida, Nakamura empatou para os japoneses. Summerville, com um belo chute de fora da área, fez 2-1 para os holandeses. Ao final do jogo, aos 89 minutos, Kamada, com um gol de cabeça, empatou, fazendo o jogo terminar em 2-2. Costa do Marfim e Equador se enfrentaram num jogo muito equilibrado, com o Equador colocando 2 bolas na trave. No final do jogo, a vitória ficou com a Costa do Marfim conseguiu seu golzinho, levando os 3 pontos. E o último jogo do dia sendo entre Suécia e Tunísia, que também terminou em goleada, 5-1 para os suecos. A segunda-feira começou com um jogo que ficará marcado na história das Copas. Outro estreante, Cabo Verde, pegou uma das maiores seleções do mundo, a Espanha, uma das favoritas ao título. Diferente de Curaçao e Alemanha, Cabo Verde se defendeu de maneira majestosa, conseguindo o empate em 0-0 com os espanhóis. Um destaque absurdo para o goleiro de Cabo Verde, Vozinha, de 40 anos, que foi abraçado pelo público brasileiro, ganhando até campanha na Cazé TV para ter mais seguidores em suas redes sociais. Assim, já está ultrapassando os 8 milhões. E os empates não pararam por aí. Todos os jogos do dia terminaram empatados. Bélgica e Egito em 1-1, Arábia Saudita e Uruguai também em 1-1, e ao final do dia, Irã e Nova Zelândia terminaram empatados em 2-2. Uma das favoritas ao título estreava,
a França enfrentava Senegal, terminando com um placar de 3-1. Um primeiro tempo onde os franceses até tomaram alguns sustos. No segundo tempo, brilhou a estrela de Kylian Mbappé com 2 gols. Assim, agora com 15 em Copas do Mundo, ultrapassando o Rei Pelé. A Noruega enfrentou o Iraque, com Haaland fazendo seu primeiro jogo em Copas do Mundo, e também 2 gols. O placar final ficou de 4-1 para a Noruega. A atual campeã argentina tinha como adversário a Argélia, outro jogo que ficará marcado para a história das Copas, terminando com um placar de 3-0 para os argentinos. Os 3 gols da Argentina foram feitos pelo mesmo jogador. Até então, o alemão Miroslav Klose era o artilheiro das Copas do Mundo, com 16 gols. Lionel Messi, que agora, com o hat-trick, iguala o alemão, também com 16 gols, e provavelmente irá passá-lo durante o torneio. O penúltimo dia da semana, a quarta-feira, já começava agitada com o jogo entre Áustria e Jordânia, terminando em 3-1 para os austríacos. Se Messi fez 3 gols, Cristiano Ronaldo não iria deixar barato, mas não foi isso que aconteceu. Portugal enfrentou o Congo, uma seleção que há 52 anos não participava de uma edição de Copa do Mundo. Portugal logo começou na frente, e ao final do primeiro tempo, o empate de Congo. O primeiro gol dos congoleses em Copa do Mundo, marcado por Wissa, e este ficou o placar final, 1-1. O grupo L iniciava com o jogo de Inglaterra e Croácia, terminando em 4-2 para os ingleses, com grande atuação de Harry Kane, que marcou 2 gols durante a partida. Para finalizar a rodada do grupo, Gana e Panamá se enfrentavam, com os ganeses saindo vitoriosos com um gol aos 95 do segundo tempo. E a noite se encerrou com o jogo de Colômbia e Uzbequistão, terminando em 3-1 para os colombianos. E o último dia da primeira semana da Copa do Mundo também deu início à segunda rodada de confronto, começando com África do Sul e Tchequia, que terminou no empate de 1-1. E outra goleada, desta vez com a Suíça fazendo 4-1 na Bósnia. O Canadá também goleou o Catar, pelo placar de 6-0. Mas essa partida ficou marcada por uma disputa de bola, onde o jogador do Catar acaba infelizmente quebrando a perna do jogador canadense. E o último jogo desta primeira semana foi entre México e Coreia do Sul, o jogo que decidiria o primeiro classificado para os 16 avos de final. E ao começo do segundo tempo, o México fez o único gol da partida e conseguiu a classificação. E assim, com muitas emoções, golaços e jogos que ficarão para a história, termina a primeira semana da Copa do Mundo. Vamos ver o que a segunda semana reserva para nós. Então, me diz aí nos comentários qual foi o seu momento preferido destes primeiros 7 dias de Copa. E não esquece também de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, que é muito importante. E agora, durante essa próxima semana, vamos assistir aos jogos e torcer todos juntos, porque tempo de Copa é sempre especial.